O pecado que precipita as almas no sofrimento infernal não se encontra primordialmente nos descontroles da carne ou nas paixões desordenadas. Não é a gula que insaciavelmente consome, nem a luxúria que reduz pessoas a objetos, tampouco a ira cega que destrói. Não é sequer a avareza que petrifica o coração, nem a inveja que envenena o olhar. O pecado mor, a raiz de toda condenação, é o orgulho. E não um orgulho qualquer, mas aquele que, amadurecido na teimosia da vontade, se cristaliza num ato final, absoluto e irrevogável: a rejeição voluntária, consciente e obstinada de Deus. Esta foi a visão terrível e cristalina que Santa Catarina de Sena recebeu do próprio Senhor e que registrou com mão trêmula e coração partido nas páginas do seu Diálogo. O inferno, segundo ela, não é uma fornalha indistinta, um mar de chamas iguais para todos. É um abismo meticulosamente ordenado pela justiça divina, uma geografia do tormento, uma hierarquia da desesperança, onde cada alma sofre não apenas por seu pecado, mas o dentro da própria estrutura essencial de seu pecado, em um cárcere espiritual que é a expressão última e perfeita da sua própria vontade pervertida. A punição é perfeitamente proporcional à culpa, e a lógica dessa proporcionalidade é de uma clareza aterradora. Aquilo que você escolheu contra Deus na terra, isso mesmo se torna, na eternidade, o instrumento de sua própria tortura. A alma que rejeitou o amor com soberba será esmagada pelo próprio vazio que ela elegeu em lugar desse amor. A que trocou a verdade por uma mentira será consumida por uma falsidade que a devora por dentro. A que preferiu o isolamento egoísta à comunhão será enclausurada numa solidão que arde como um fogo mais intenso e penetrante que qualquer chama física. Catarina, em seus frequentes êxtases, não apenas ouvia estas verdades, ela as via, com uma clareza que transcendia a visão corpórea. Foi conduzida em espírito àquelas profundezas, não para sua condenação, mas como uma testemunha misericordiosamente horrorizada, para que, através de suas palavras abrasadoras, a humanidade pudesse compreender, em toda a sua dimensão, o preço infinito da rebelião. O que ela descreve não é uma mera alegoria poética destinada a impressionar, mas um relato teológico rigoroso de uma realidade espiritual última. O inferno, em suas visões, é apresentado como um vasto abismo, uma espécie de cidade infernal invertida, escavada para baixo em círculos ou níveis de escuridão crescente, onde a ausência de Deus se densifica progressivamente. Quanto mais fundo na espiral descendente, mais completa se torna a negação de Deus. E mais específico, agudo e personalizado se torna o sofrimento. A porta de entrada para este abismo é, invariavelmente, a vontade humana. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, diz Cristo. De forma inversa e terrível, Catarina compreendeu que ninguém entra no inferno se não se tiver, em última e definitiva instância, agarrado à sua própria vontade perversa, recusando com deliberação final o último fio de graça oferecido no momento da morte. O inferno, assim, começa com uma porta que se fecha de dentro para fora, um ato último de autoexclusão. No nível mais exterior deste abismo, se assim podemos imaginar sua topografia espiritual, estão aqueles que pecaram predominantemente por fraqueza, por negligência, por uma paixão desordenada que, contudo, nunca se cristalizou totalmente em ódio explícito e voluntário a Deus. Aqui, o fogo é sobretudo uma agonia de remorso. Catarina descreve almas atormentadas pelo bom verme da consciência. Um remorso auto-infligido e eterno que rói o espírito mais cruelmente que qualquer chama rói a carne. Elas veem com uma clareza impossível de evitar ou atenuar cada instante em que rejeitaram a graça, cada sacramento desprezado, cada gesto de amor divino respondido com frieza ou indiferença. A punição fundamental aqui é a memória perfeita e torturante da bondade de Deus, que foi posta de lado. É o sofrimento daqueles que disseram amanhã a misericórdia
e descobriram, para seu desespero, que o amanhã se transformou numa eternidade de ontens irrecuperáveis. À luz da verdade, que no céu é deleite e fruição, aqui é um facho que incinera porque revela não a beleza infinita de Deus, mas a feiura irretocável e definitiva da própria escolha. Estas almas, poderíamos dizer, sofrem pelo que fizeram, e o instrumento primordial do seu suplício é a lembrança incontornável de suas ações e omissões, um eco perpétuo do amor recusado. Mais abaixo, o abismo se estreita e a escuridão se torna mais ativa, mais pessoal, mais vinculada à essência do dano causado. Aqui estão os pecados que envenenaram não apenas o próprio indivíduo, mas a comunidade, a família, o tecido social. A justiça divina, sendo perfeita, aplica um tormento que espelha de forma precisa e reconhecível o dano causado. O caluniador e o difamador, que rasgaram a honra alheia com a língua, são envolvidos por uma espécie de fumaça negra e acre, composta da substância mesma de todas as suas mentiras e palavras venenosas. Eles respiram a falsidade que criaram, e cada inspiração é um acesso de asfixia espiritual. O tirano e o homicida, que violentaram a vida e a liberdade dos outros, são submetidos a uma opressão constante e esmagadora. Eles sentem sobre si um peso insuportável, como se montanhas de ferro os comprimissem eternamente, uma sensação física direta da violência que infligiram, agora revertida sobre eles sem clemência. A usura e o ladrão, que amaram as riquezas de forma desordenada e injusta, são mergulhados em um lago de ouro e prata derretidos, metais que os queimam e os afogam simultaneamente, simbolizando de modo visceral como o objeto de seu amor desviado se tornou o agente definitivo de sua perdição. Neste nível, a punição é uma umímica perfeita e invertida da injustiça cometida. A alma é forçada a habitar para sempre, dentro da consequência lógica, pervertida e amplificada de seu pecado, tornando-se vítima do próprio veneno que disseminou. Descendo ainda mais, alcançamos os círculos onde o pecado adquire uma natureza mais espiritual, mais fria, mais próxima daquele orgulho fundamental que é a raiz de todos os males. Aqui se encontram os hereges obstinados, os cismáticos, os que, por amor à sua própria opinião, dividiram o corpo místico de Cristo. Seu tormento é uma fragmentação terrível da própria alma. Como partiram a unidade da Igreja, suas próprias almas parecem partir-se continuamente em pedaços, experimentando uma dissolução agonizante da personalidade e da verdade, sem nunca encontrarem a aniquilação que em seu desespero desejariam. Sofrem o horror íntimo de uma verdade quebrada e irreconciliável dentro de si mesmos. Perto deles, os hipócritas e os falsos religiosos, que usaram a aparência de santidade como máscara para servir ao próprio ego, são vestidos com mantos de chumbo incandescente. Estes disfarces pesados e ardentes os comprimem e queimam simultaneamente, representando de forma tangível o fardo insuportável da mentira que carregaram em vida. A exterioridade que cultuaram torna-se, assim, sua prisão de fogo eterno. Mas o núcleo mais profundo do inferno, o abismo dentro do abismo, é reservado para duas categorias de pecadores, cujo crime constitui um ataque direto e frontal aos próprios fundamentos da ordem criada por Deus. Os traidores supremos e os desesperados que cometeram suicídio, movidos por um ódio último à vida dada por Deus. A visão de Catarina sobre estes últimos é de uma particular e comovente angústia. Para ela, o suicídio consumado no desespero final, na recusa absoluta da esperança, que é um dom fundamental do Criador, representa o ápice da autodeterminação rebelde. É a vontade humana dizendo não a uma circunstância transitória, mas à própria existência concedida, a soberania do amor que a chamou à vida. O tormento destas almas é a solidão absoluta, o vácuo relacional. Elas estão confinadas em poços de escuridão gelada, isoladas não apenas de Deus, mas de qualquer contato, mesmo hostil, com outras criaturas. É o vazio completo, o silêncio eterno, a ausência total de relação. É a realização última
e perfeita do isolamento, que buscaram ao romper de modo definitivo o laço fundamental com aquele que os criou. Se o céu é comunhão infinita em diversidade e amor, este fundo do inferno é a não comunhão infinita, um egoísmo petrificado que se devora a si mesmo em um eterno e mudo grito de autoaniquilação. E os traidores, aqueles que violaram os laços de amor, confiança e fidelidade mais sagrados, o arquétipo sendo Judas Iscariotes, sofrem um tormento que Catarina descreve como sendo entregues a um fogo triplo. Um fogo que queima por dentro, consumindo as entranhas da alma com o ardor da própria culpa. Um fogo que pressiona por fora, esmagando com o peso opressivo da infâmia e da desonra. E um fogo que os circunda por todos os lados, simbolizando o cerco inescapável da justiça divina. Este fogo triplo representa a dimensão total e abrangente de sua culpa, contra si mesmos, que traíram sua própria dignidade, contra o próximo a quem venderam e entregaram, e contra Deus, cuja imagem no próximo foi cuspida, negada e comercializada. Em toda esta geografia do horror, porém, brilha de forma paradoxal e inabalável a luz da justiça divina, que para Catarina é inseparável e consubstancial à própria misericórdia divina. É crucial entender este ponto, axial em sua teologia. Deus não foquermoça a condenação de ninguém. Cada alma que se encontra no inferno, ensina ela com firmeza, recebeu no último instante de sua vida terrena uma claridade especial da graça, uma oportunidade final, poderosa e adaptada à sua condição, de arrependimento e rendição. A condenação acontece apenas quando a alma, no exercício mais radical de sua liberdade, prefere, de modo definitivo, o seu pecado, o seu ego isolado, a sua vontade distorcida, ao próprio Deus. O inferno, portanto, não é uma sentença imposta caprichosamente, mas a confirmação eterna de uma escolha feita no tempo, o selo de uma autoexclusão voluntária. A justiça divina, então, não é uma vingança emocional, mas um ato de respeito soberano. Deus respeita tanto a liberdade humana, dom que Ele mesmo concedeu, que permite que a alma permaneça para sempre naquilo que ela elegeu como seu fim supremo, a si mesma, separada dele. A punição proporcional não é, assim, um castigo arbitrário aplicado de fora, mas a consequência intrínseca, lógica e inevitável da opção fundamental da alma. A alma que escolheu o ódio como princípio, habita no ódio. A que escolheu a mentira como refúgio, é aprisionada pela própria arquitetura da mentira. A que escolheu a si mesma contra o amor, fica para sempre com o único bem que buscou. Um eu em ruínas, definhando na privação daquela única fonte que poderia saciá-lo e fazê-lo verdadeiramente feliz. Catarina descreve a cena do juízo particular de uma alma condenada com uma imagem de uma força psicológica devastadora. A alma vê a si mesma. Vê a verdade nua e crua de sua vida, suas ações, suas intenções mais secretas, iluminadas pela luz incandescente da verdade que é o próprio Deus. Nesse momento de iluminação terrível e irrevogável, a alma se condena a si mesma. Impulsionada pelo horror insuportável de sua própria feiura e miséria diante da beleza infinita que deliberadamente rejeitou, ela se lança num movimento quase instintivo de fuga para o abismo. É uma fuga para dentro de sua própria escuridão, uma busca desesperada por se esconder da luz que a julga e a atrai simultaneamente. Os demônios que durante a vida a seduziram e tentaram, na morte a agarram e a arrastam triunfantes para o lugar que lhes é próprio, celebrando a vitória do nada sobre o ser, da mentira sobre a verdade. Mas é crucial notar com a santa, os demônios não arrastam uma alma inocente ou passiva. Eles simplesmente recolhem o que já lhes pertence por aliança de vontade, por pacto existencial firmado em milhares de escolhas que culminaram naquela recusa final. Este é o aspecto mais aterrorizante e, ao mesmo tempo, mais lúcido da visão de Santa Catarina. A de lógica, inexorável do inferno. Nada é arbitrário, caprichoso ou desproporcional. Tudo segue uma ordem de justiça perfeita, transparente e, portanto,
terrivelmente compreensível para a razão iluminada pela fé. Não há lugar para histórias de almas que pecaram pouco e são torturadas muito por um Deus irado. Cada um sofre exata e precisamente de acordo com a medida e a profundidade em que se afastou de Deus, em conformidade com a natureza do vínculo que preferiu romper. O fogo essencial do inferno, ela explica, é um só: a fiebo, privação de Deus. Poena damni. Esta é a pena do dano, a dor fundamental e constituinte, a sede insaciável da alma privada de sua água viva. Mas as basopenas do sentido. Poena sensus. Os tormentos específicos e sensíveis que variam de alma para alma funcionam como ferramentas espirituais adaptadas para infligir a máxima dor de acordo com a sensibilidade particular que foi ferida e pervertida por cada pecado. Uma alma que foi glutona sente a fome e a sede da justiça divina, de forma mais aguda e paradoxal. Uma alma luxuriosa é queimada pelo fogo do desejo pervertido, um desejo que se volta contra si mesmo e nunca pode saciar-se, tornando-se sua própria labareda de agonia. Em suma, o órgão espiritual do pecado torna-se, na economia da justiça, o órgão do suplício. No final do seu relato, Catarina emerge destas visões profundamente abalada, transfigurada pela dor compassiva, mas com uma missão apostólica reforçada até as raízes da alma. Ela não fala do inferno para causar um pavor mórbido ou paralisante, mas para despertar nas almas um santo temor. Aquele dom precioso do Espírito Santo que nos afasta do pecado primariamente por amor a Deus, não apenas por medo do castigo. A geografia detalhada do inferno que ela traça é, em última e profunda análise, um mapa negativo do céu. Cada círculo de tormento mostra, por contraste brutal, a beleza, a harmonia e a felicidade da virtude oposta que foi rejeitada. A solidão gelada dos desesperados revela, por oposição, a beleza radiante da esperança teologal e da comunhão trinitária. O fogo triplo dos traidores ilumina, em negativo, a suavidade, a segurança e a alegria da fidelidade e do amor confiável. O verme da consciência dos negligentes destaca, com cores sombrias, a paz inefável do coração reconciliado pelo sacramento e pela graça. A mensagem final, que perpassa cada página aterrorizante do seu relato como um fio de ouro, é uma mensagem de urgência amorosa. Deus, na sua justiça infinita, ordenou a existência do inferno como consequência necessária da liberdade criada e do pecado. Mas Deus, na sua misericórdia ainda mais infinita, enviou seus santos, suas vozes proféticas como Catarina, para nos alertar sobre ele, para nos sacudir da letargia espiritual. A visão do abismo com seus níveis de tormento não é, portanto, um espetáculo de horror gratuito, mas um ato de misericórdia preventiva para os que ainda caminham na terra, no campo de batalha da liberdade. É um grito divino ecoando através dos séculos. Vede para onde conduz, inevitavelmente, o caminho do orgulho, da mentira, do egoísmo. Vede o fim lógico, a consumação última do pecado. A porta ainda está aberta, a escolha ainda é vossa. A justiça, vista desta forma transcendente, é um braço da própria misericórdia, tentando nos despertar, nos sacudir, nos salvar de nós mesmos. Portanto, quando Santa Catarina de Sena, a doutora da Igreja, fala do inferno com toda clareza e detalhe, ela está paradoxalmente pregando sobre o amor. O amor que é tão infinitamente respeitoso que nos deixa ir se assim o desejarmos com toda a nossa vontade. O amor que é tão absolutamente justo que não pode fingir que o ódio é indiferença, ou que a traição é um mero equívoco, ou que a rejeição final é um deslize sem consequências. O amor que é tão profundamente misericordioso que nos mostra, através das lentes mais sombrias e realistas possíveis, a verdadeira face da nossa própria liberdade quando usada contra ele, seu autor. A geografia do inferno, em seu relato, não é um conto de fadas grotesco para assustar crianças, nem uma mitologia punitiva. É um tratado teológico de primeira grandeza sobre a seriedade colossal da existência, o peso eterno da vontade humana e o brilho insuportavelmente puro
de uma justiça que é, em seu âmago mais profundo, o reflexo necessário e fiel de um amor infinito. Um amor que nunca forceja a liberdade, mas que também, por ser verdade, nunca se deixa escarnecer ou reduzir à irrelevância. A alma no inferno sofre perpetuamente porque, em seu fundo mais íntimo e dilacerado, ela ainda deseja, pois foi criada para desejar, a felicidade, a verdade, o amor. Mas deseja de forma errada, torcida, voltada para objetos que não podem preencher, e por isso sua existência é uma eterna frustração, um apetite voltado contra si mesmo. E o seu maior tormento, no nível mais profundo de todos, é saber com uma certeza que a dilacera sem destruí-la, que tudo aquilo, todo aquele sofrimento, todo aquele vazio, toda aquela escuridão era evitável, que a porta da misericórdia esteve escancarada até o último instante do tempo a ela concedido, e que foi ela mesma, com uma soberba última e definitiva, quem a fechou, trancou e jogou a chave no abismo de sua própria vontade. Este é o abismo. Esta é a hierarquia do sofrimento. Esta é a geografia terrível e lógica de uma escolha que, uma vez consumada, dura para sempre.